Oi. Nobres vereadores, povo presente, internautas, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos desta Casa de Leis, onde será realizada a 39ª sessão ordinária no dia 3 de dezembro de 2018. Solicito ao vereador José Estevam para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Versículo do dia. Assim diz ao Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo aonde você for. Até aqui, presidente. E proceda a chamada regimental. 39ª sessão ordinária 2018. Em 3 de dezembro de 2018. Vereador Antônio da Silva Pedroso. Presente. Vereador Antônio Marcos Frauzino. Presente. Vereador Bruno Fernando Ferreira. Presente. Vereador Edson de Souza Lima. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presente. Vereador José Estevam Franco. Presente. Vereadora Karina Celeste Moura. Presente. Vereador Luiz Estevam da Silva. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Presente. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Consulto o plenário para a dispensa da leitura da ata da 38ª sessão ordinária, em virtude de que todos os vereadores já receberam cópia, a mesma está publicada no site da Câmara. Ata em votação. Se forem favorável, permaneçam sentados. Se forem contra, que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Senhor primeiro secretário, proceda a leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 05, de 16 de fevereiro de 2018. Dispõe sobre: autoriza o Executivo a promover iluminação pública na Avenida Ofício 309/2018. Prefeitura Municipal de Moura dos Perdões, referente ao balancete analítico das receitas e despesas. Em anexo, estou caminhando o balancete analítico das receitas e despesas referente ao mês de outubro de 2018 para apreciação desse todo plenário. Assinado o Prefeito Municipal Sérgio Ferreira. Terminado, presidente. Senhor primeiro secretário, continua a leitura do expediente dos vereadores. Indicação número 67/2018. Solicito ao Poder Executivo, junto ao setor de obras da Prefeitura Municipal de Moura dos Perdões, indicamos à Prefeitura Municipal, através do setor de obras, estudo para reparo da rua Guilherme Dias dos Santos Silva. Justificativa. Tal estudo na rua Guilherme Dias dos Santos Silva, na esquina da rua João José Batista, se faz necessário pela existência de uma depressão profunda naquele local. Transitando pela referida rua, podemos constatar a veracidade da velocidade da solicitação, bem como recebemos várias reclamações de moradores e população daquele bairro. Assinado o vereador do PCdoB, Luiz Estevam da Silva. Indicação número 68/2018. Solicito ao Poder Executivo, junto ao setor de obras da Prefeitura Municipal de Moura dos Perdões, indicamos à Prefeitura Municipal, através do setor de obras, estudo para instalação de grades de proteção no palco da Praça de Eventos. Em visita à Praça de Eventos, a pedido de funcionários e moradores, constatamos real necessidade da instalação de grades de proteção na frente do palco da Praça de Eventos, a fim de evitar que o local se torne um espaço de uso de drogas e outras atividades ilícitas, bem como dormitório de andarilhos, o que traz insegurança aos moradores do entorno por temerem ações de vandalismo. Assinado o vereador do PCdoB, Luiz Estevam da Silva.
Terminado, presidente. Projeto 11/2018, que dispõe sobre institui ao município de Bom Jesus Perdões o cartão de identificação para pessoa com transtorno de espectro autista, TA, e de outras providências. Karina Celeste Moura, vereadora da Câmara Municipal de Bom Jesus Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Bom Jesus Perdões aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Bom Jesus Perdões o cartão de identificação para pessoa com transtorno de espectro autista, com vista à atenção integral à acessibilidade aos serviços públicos. Parágrafo único. O cartão referido no capítulo deste artigo deverá conter as seguintes informações: fotografia do usuário, nome completo, número da carteira de identidade ou registro geral, endereço, nome e telefone do cuidador ou responsável, alergias e medicamentos e tipo sanguíneo, grau de intensidade do transtorno, medicação e tratamento realizado. Artigo 2º. A administração pública municipal poderá cuidar do cadastramento e confecção do cartão, atendendo à política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno autista. Artigo 3º. Os autistas terão prioridade no atendimento nas repartições públicas e no serviço de saúde municipal, e também nas filas em estabelecimentos públicos municipais e particulares. Parágrafo único. O município de Bom Jesus Perdões fornecerá ao estabelecimento privado situados no seu território placa ou adesivo do atendimento preferencial, dispensado às pessoas com transtorno autista, que conterá obrigatoriamente o número da lei que institui. Artigo 4º. O cartão de identificação para a pessoa com transtorno de espectro autista, de que trata essa lei, será fornecido ao usuário gratuitamente. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor em 45 dias após a data de sua publicação. Sala das Sessões, em 26 de novembro do ano de 2018, assinado pela vereadora presidente Karina Celeste Moura. Justificativa ao projeto de lei 11 de 26 de novembro de 2018. Na Convenção Internacional para a Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, ficou decidido que o termo correto a ser utilizado seria pessoa com deficiência. Não se trata de meramente uma questão semântica e que não deve ter importância, pois o termo atual visa não esconder ou camuflar a deficiência, mostrar com dignidade a realidade e valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência. Portanto, o termo portador de necessidades especiais deve ser combatido, pois a condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa e esta pessoa não porta sua deficiência. Ela tem uma deficiência tanto o verbo portar como o substantivo ou adjetivo portadora. Não se aplica a uma condição ou adquirida que faz parte da pessoa. Dessa forma, o projeto de lei trata-se de suprir essa lacuna legal com vista à inclusão social e promoção da cidadania dessas pessoas, com diversos benefícios práticos, tais como, por exemplo, devido à pessoa com transtorno de espectro autista, comumente conhecido como autista, devido ao transtorno, na maioria dos casos não possui, ou seja, diferentemente de uma pessoa com deficiência física, por exemplo, que por sua própria condição já anuncia sua deficiência. O autista necessita desta identificação a fim de ter acesso aos direitos que lhe pertencem. Com a criação da carteira do autista, esta será antecedida de documentos e informações que proporcionará as ferramentas necessárias para que seja construído um cadastro estadual dos indivíduos com tratamento do espectro autista no município de Bom Jesus Perdões. Ao criar a carteira, será possível levantar a quantidade de pessoas
com tratamento autista existente em todo o estado de São Paulo, pois atualmente não há estatísticas oficiais no Brasil sobre o número de pessoas com autismo. Lembrando novamente que a criação da referida carteira é uma antiga reivindicação de famílias de pessoas com autismo, bem como de organizações sociais cuja luta foi encavada pela Subcomissão dos Direitos da Pessoa Autista da OAB São Paulo, Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Portanto, trata-se de projeto de lei de largo interesse público para a coleta de dados e planejamento de políticas de inclusão social e desenvolvimento da cidadania como meta do Estado Democrático do Direito, assinado pela vereadora presidente da Câmara Municipal, Karina Celeste Moura. Terminado, presidente. Encaminha o PL 11/2018 às comissões para estudo dos pareceres. Senhor secretário, para leitura expediente de terceiros. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jesus Perdões. Ofício 35/2018. Bom Jesus Perdões, 21 de novembro de 2018. Excelentíssima Senhora, vem por meio deste solicitar uma reunião com os vereadores no dia 7 de dezembro, às 15 horas, juntamente com os conselhos administrativo e fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos. Nessa oportunidade, contaremos com a presença do Sr. Pablo, atuário, responsável pelo cálculo atuarial do município. O motivo desse encontro será elucidar o artigo 104 da Lei 2391/2016, que passou ao Tesouro Municipal a responsabilidade de arcar com os auxílios doença, maternidade e reclusão. Sem mais para o momento, reitero os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, José Natalino Oliveira, Superintendente. Convite. A Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis, por meio da Secretaria de Turismo e Eventos, tem a honra de convidar para Natal, Luz e Réveillon 2018, de 7 a 31 de dezembro na Praça da Matriz. Mauro Garcia, Prefeito, Ronilde Romano, Secretaria de Turismo e Eventos. Terminado, presidente. Nobres vereadores, o projeto de lei número 10/2018, com redação dada pelas emendas e autoria das comissões, dispõe sobre a instituição do município de Bom Jesus dos Perdões das normas para a exploração do serviço de automóveis de aluguel, táxi, da outra presidência, está em discussão em primeiro turno. Projeto em votação. Vereador Antônio da Silva Pedroso. Aprovado, presidente. Antônio Marcos Falzino. Aprovado. Bruno Fernando. Aprovado. Edson de Souza Lima. Aprovado, senhor presidente. José Viana. Aprovado. José Estevão. Aprovado. Luiz Estevão. Aprovado. Paulo Sebastião. Aprovado. Rosângela Pavani. Só uma pergunta que eu estava olhando aqui. Não foi feita reunião com Sim. o taxista? Foi apresentado o projeto para eles, eles ajudaram a fazer as emendas também. Tá. Aprovado. Vanderlei Bocuse. Aprovado. Projeto do táxi aprovado por unanimidade. Eles ajudaram a fazer as emendas também. Senhor primeiro secretário, proceda a leitura do expediente das comissões referente ao PL 5 de 2018, de autoria do chefe do Executivo, dispondo sobre a autorização para promover iluminação pública na Avenida Bom Jesus. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público. Parecer conjunto 25/2018. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer ao projeto de lei número 05/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre, autoriza o Poder Executivo Municipal a promover iluminação pública na Avenida Bom Jesus, no município de Bom Jesus Perdões, e de outras providências. O projeto de lei 05/2018 trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores da cidade, em especial os moradores do Parque Hortência, que reclama por maior segurança e comunidade, pois no local, devido à falta de iluminação, ocorrem muitos acidentes de trânsito e assaltos aos pedestres.
O parecer conjunto desta Casa de Leis foi pela admissibilidade da propositura. Com a base na documentação, encaminha a esta Casa de Leis, com a matéria jurídica definida e existência de interesse público, o projeto merece prosperar. O parecer das comissões foi dado pela admissibilidade do projeto de lei 05/2018. Esse é o relatório, passamos a analisar a matéria. Assim, depois de reunidos, os senhores vereadores, examinados e discutidos nos membros abaixo assinados, opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, assinado pelo vereador-presidente Antônio da Silva Pedroso, relator Paulo Sebastião Bueno e membro José Estevão Flanco. Pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público, presidente Hélio José Vera Gonçalves, relator Luiz Estevão da Silva e membro Edson de Souza Lima. Terminado, presidente. Novos vereadores, o projeto está em discussão. Projeto em votação. Vereador Antônio da Silva Pedroso. Aprovado. Antônio Marcos Falzino. Aprovado. Bruno Fernando. Aprovado. Edson Souza Lima. Aprovado. Hélio José Viana. Aprovado. José Estevão. Aprovado. Luiz Estevão. Aprovado. Paulo Sebastião. Aprovado. Rosângela Pavani. Aprovado. Vanderlei Bocuse. Aprovado. Projeto de lei número 5/2018, referente à iluminação pública de Bom Jesus, da Avenida Bom Jesus, foi aprovado por unanimidade. Senhor primeiro secretário, proceda a leitura expediente das comissões referente ao PL 8/2018, de autoria de chefe do Executivo, dispondo sobre define as obrigações de pequeno valor previstas nos termos do inciso 3º e 4º do artigo 10º da Constituição Federal. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Parecer conjunto número 24/2018. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer do projeto de lei 8/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre define as obrigações de pequeno valor previstas nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 100 da Constituição da República de 1988 e artigo 87 e 78 dos atos das disposições constitucionais transitórias da mesma Carta Magna, incluindo os precatórios judiciais, todos no âmbito do município de Bom Jesus Perdões, autarquias e demais entes e de órgãos da administração pública direta e indireta municipal. O projeto de lei número 08/2018, de autoria do Poder Executivo, refere-se às requisições de pequeno valor, ou RPV, necessárias à liquidação de dívidas de pequeno valor. O parecer jurídico desta Casa de Leis foi pela admissibilidade da propositura. As obrigações de pequeno valor têm como objetivo a liquidação de dividendos de forma mais ágil e eficiente, com previsão legal no artigo 100 da CRPB. O parecer das comissões foi dado pela admissibilidade do projeto de lei 08/2018. Esse é o relatório, passamos a analisar a matéria. Assim, depois de reunidos, os senhores vereadores examinados e discutido nos membros abaixo assinados, opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Antônio da Silva Pedroso, relator Paulo Sebastião Bueno e membro José Estevão Flanco. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, presidente Hélio José Vera Gonçalves, relatora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro e membro Bruno Fernando Ferreira. Terminado, presidente. Novos vereadores, projeto em discussão, em votação. Vereador Antônio da Silva Pedroso. Aprovado, presidente. Antônio Marcos Falzino. Aprovado. Bruno Fernando. Aprovado. Edson Souza Lima. Aprovado. Hélio José Viana. Aprovado. José Estevão. Aprovado. Luiz Estevão. Aprovado. Paulo Sebastião. Aprovado. Rosângela Pavani. Aprovado. Vanderlei Bocuse. Aprovado. Projeto de lei 8/2018, aprovado por unanimidade. Senhor primeiro secretário, proceda a leitura expediente das comissões referente ao PL número 23/2018, de autoria do Executivo, dispondo sobre alteração da Lei 2.441/2017, orçamento vigente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade.
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Parecer conjunto número 31/2018. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer ao projeto de lei complementar 023/2018, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre, altera a Lei 2.441, estima a receita e fixa a despesa do município de Bom Jesus Perdões para o exercício de 2018. O projeto de lei complementar em exame não possui de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, portanto, encontra-se apto à votação pelo plenário. Com relação ao mérito ao projeto de lei complementar 023, de 6 de setembro de 2018, atende às demais peças orçamentárias. Esse é o relatório, passamos a analisar a matéria. Assim, depois de reunidos os senhores vereadores, examinado e discutido, nós, membros abaixo assinados, opinamos pela aprovação do projeto de lei em continuação ao parecer conjunto 31/2018. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Antônio da Silva Pedroso, relator Paulo Sebastião Bueno e membro José Estevo Flanco. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, presidente José Vera Gonçalves, relatora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro e membro Bruno Fernando Ferreira. Pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Funcionalismo Público, presidente Vanderlei Bocuse Teixeira, relator Luiz Estevam da Silva e membro Écio de Souza Lima. Pela Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, presidente Antônio Marcos Flauzino, relator Écio de Souza Lima e membro José Estevam Flanco. Pela Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Planejamento e Parcelamento do Solo, presidente Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, relator Paulo Sebastião Bueno e membro José Estevam Flanco. Terminado, presidente. Nobres vereadores, projeto em discussão, em votação. Vereador Antônio da Silva Pedroso. Aprovado, presidente. Antônio Marcos Flauzino. Aprovado. Bruno Fernando. Aprovado. Edson Souza Lima. Aprovado. Hélio José Viana. Hélio. Oi, presidente. Votação do projeto. Aprovado. José Estevam. Aprovado. Luiz Estevam. Aprovado. Paulo Sebastião. Aprovado. Rosângela Pavani. Aprovado. Vanderlei Bocuse. Aprovado. Projeto de lei 23/2018 aprovado por unanimidade. Senhor primeiro secretário, procedo a leitura das comissões referente ao BL 30/2018, da autoria do chefe executivo, dispõe sobre a alteração do artigo 12 da Lei Municipal nº 1896/2007, altera a composição do Conselho da Criança. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer conjunto 22/2018. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer ao projeto de lei número 30/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre, altera o artigo 12 da Lei Municipal número 1896/2007 e de outras providências. O projeto de lei número 30/2018, de autoria do Poder Executivo, visa alterar o artigo 12 da Lei número 1896/2007. O parecer jurídico desta Casa de Leis foi pela admissibilidade da propositura. A alteração foi solicitada pela Secretaria de Ação Social e a necessidade advém do fato do município ser de pequeno porte, o que dificulta encontrar o número de 28 participantes, como também o fato de não existir 14 entidades do âmbito civil, vinculadas na garantia de direitos da criança e do adolescente, dificultando a composição do Conselho. O parecer das comissões foi dado pela admissibilidade do projeto de lei 30/2018. Esse é o relatório, passamos a analisar a matéria. Assim, depois de reunidos os senhores vereadores, examinados e discutido com os membros abaixo assinados, opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Antônio da Silva Pedroso, relator Paulo Sebastião Bueno e membro José Estevam Franco. Terminado, presidente.
Aos vereadores, projeto em discussão. Em votação. Vereador Antônio da Silva Pedroso. Aprovado. Doutor Marcos Sozinho. Bruno Fernando. Aprovado. Edson Souza Lima. Aprovado. Hélio José Viana. Aprovado. José Estevão. Aprovado. Luiz Estevão. Aprovado. Paulo Sebastião. Aprovado. Rosângela Pavani. Aprovado. Vanderlei Bocuse. Aprovado. Projeto 30/2018 aprovado por unanimidade. Senhor primeiro secretário, procedo a leitura do expediente das comissões referente ao PL 31/2018, de autoria do chefe do Executivo, dispõe sobre a alteração do dispositivo da Lei nº 2.391, Fundo de Previdência. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Parecer conjunto número 23/2018. Nós, abaixo-assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer ao projeto de lei 31/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial para inclusão de natureza de despesas no orçamento em execução no valor de R$ 270.917. O projeto de lei número 31/2018, de autoria do Poder Executivo, refere-se à abertura de crédito adicional especial ao orçamento do município com recursos de excesso de arrecadação. O parecer jurídico desta Casa de Leis foi pela admissibilidade da propositura. A abertura do crédito adicional especial tem como objetivo a aquisição de mobiliário escolar com recurso de transferência direta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi transferido para o município em 10 de julho de 2018 e não estava prevista no orçamento. O parecer das comissões foi dado pela admissibilidade. Esse é o relatório, passamos a analisar a matéria. Assim, depois de reunidos os senhores vereadores, examinados e discutido nós, membros abaixo assinados, opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Antônio da Silva Pedroso, relator Paulo Sebastião Bueno e membro José Estevão Flanco. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, presidente Hélio José Viana Gonçalves, relatora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro e membro Bruno Fernando Ferreira. Terminado. Uma correção, não é fundo de presidência, não, é abertura de crédito adicional. Projeto em discussão, projeto em votação, vereador. Desculpa, vereador. Claro, a palavra. Eu, na reunião de comissões diversas, eu fiquei de pesquisar sobre o projeto, no qual eu fui na secretaria, me passaram que é uma transferência direta do FNDE, que é para comprar os móveis escolares, né? Então, o dinheiro que entrou em julho desse ano e como não está no orçamento, por isso que teve que abrir esse crédito. Então, por isso que está esse projeto na casa. Obrigada, vereadora. Projeto em votação, vereador Antônio da Silva Pedroso. Aprovado. Antônio Marcos Sozinho. Aprovado. Bruno Fernando. Aprovado. Edson Souza Lima. Aprovado. Hélio José Viana. Aprovado. José Estevão. Aprovado. Luiz Estevão. Aprovado. Paulo Sebastião. Aprovado. Rosângela Pavani. Aprovado. Vanderlei Bocuse. Aprovado. Projeto de lei 31/2018 aprovado por unanimidade. Senhor primeiro secretário, que proceda a leitura das emendas do parecer do PL 24/2018, de autoria do chefe do Executivo, dispõe sobre estima e receita e fixa a despesa para 2019. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 24, de 27 de setembro de 2018. O artigo 4º do projeto de lei complementar 024, de 27 de setembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado, observado o parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal, mediante decreto de sua competência. Item 1. Abrir créditos suplementares no termo do inciso 1º do artigo 7º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64 até o limite de 4% do total das despesas fixada no orçamento para 2019. Inclui
desse limite os créditos adicionais suplementares ou especiais abertos por lei municipais específica aprovada no exercício. 2. Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite previsto na legislação em vigor. O artigo 5º do projeto de lei complementar, número 24, de 27 de setembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Fica excluído do limite previsto no inciso 1º do artigo anterior os créditos adicionais, suplementares ou especiais abertos por decreto do Poder Executivo destinados. Item 1. Suprir influências nas dotações orçamentárias do grupos de natureza, despesa pessoal, encargos, juros, encargos da dívida. Item 2. Suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativa ao programa de previdência municipal. Item 3. Suprir insuficiências nas dotações orçamentárias para precatórios judiciais. O artigo 6º do projeto de lei complementar, no número 24, de 27 de setembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Fica convalidados no PPA e na LDO vigentes os valores das ações para contemplados na presente lei. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro do ano de 2019. Justificativa à emenda modificativa ao projeto de lei complementar 024 de 2018. Um dos princípios brasileiros da Lei Orçamentária Anual, LOA, é o princípio da exclusividade, ou seja, somente dispor sobre a natureza financeira. No entanto, o artigo 165 do parágrafo 8º da Constituição Federal abriu exceção quanto à abertura de créditos suplementares e operações em créditos, ainda que por antecipação da receita orçamentária. Os créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas, dotadas na LDO, e classificam-se a. Suplementares, os destinados ao reforço de dotação orçamentária. B. Especiais, os créditos orçamentários adicionais especiais. São aqueles abertos e destinados especialmente em determinado momento da execução. C. Extraordinário, ou destinado às despesas urgente, imprevista como calamidade pública e outras. Os créditos suplementares e especiais dependem de recursos disponíveis para fazer as despesas e será precedida de exposição justificativa. O artigo 43 e seus incisos da Lei 4.320 dispõem claramente quais são os recursos disponíveis para abertura de créditos suplementares e especiais, quais sejam: 1. O superfinanceiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Os provenientes do excesso de arrecadação. 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações. 4. O produto das operações de crédito autorizada desde que haja condições jurídicas. O artigo 66, 8º da Constituição Federal ainda permite utilizar os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem em despesas correspondentes, podendo, conforme o caso mediante. Portanto, a Lei 4.320/64, em seu artigo 7º, inciso 1º, determina que poderá conter na LDO autorização para abertura de créditos suplementares até a determinada importância obedecidas. Assim, cabe uma observação reserva de contingência não está disposta na Lei número 4.320/64, com recurso disponível para abertura de créditos suplementares. O mecanismo da reserva de contingência é destinado ao atendimento passivo contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Ou seja, é uma dotação global não especificamente destinada a determinado programa ou unidade orçamentária.
Essas são as razões que justificam a apresentação da emenda modificativa. Assinado pelo vereador, relator Paulo Sebastião Bueno, membro José Estevão Franco e vereador-presidente Antônio da Silva Pedroso, de acordo com a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Emenda e discussão. Emendas ao projeto de lei número 24, 2018, em discussão. Senhor presidente, novos colegas, com relação à emenda na lei orçamentária, ela se viu necessária devido a fazer algumas correções que vinham sendo realizadas nesses últimos exercícios com relação à suplementação, à transposição, crédito adicional, crédito suplementar. Então, agora, com essa emenda, no orçamento fica bem definido, bem claro, de acordo com o artigo 167 da Constituição Federal. Então, se houve necessário, a propositura dessa emenda que vem adequar a lei orçamentária para o exercício 2019. Obrigado, vereador. Emendas ao projeto de lei número 24, 2018, em votação. Vereador Antônio da Silva Pedroso. Aprovado, presidente. Vereador Marcos Salzino. Aprovado. Bruno Fernandes. Aprovado. Edson Souza Lima. Aprovado. Hélio José Viana. Aprovado. José Estevão. Aprovado. Luiz Estevão. Aprovado. Paulo Sebastião. Aprovado. Rosângela Pavani. Aprovado. Vanderlei Bocuse. Aprovado. Emendas ao PL 24, 2018, aprovado por unanimidade. Senhor primeiro secretário, que proceda a ler o expediente das comissões referente ao PL número 24 e as emendas expondo sobre a estima e receita e fixa a despesa para 2019. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Parecer conjunto número 30/2018, nós, abaixo-assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer ao projeto de lei complementar 24/2018, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre estima a receita e fixa a despesa do município de Bom Jesus Perdões para o exercício 2019. O projeto de lei complementar em exame não possui de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Da análise do projeto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com a relatora da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, apresentaram emendas modificativas ao artigo 4º, 5º, 6º e acrescentou o artigo 7º para aperfeiçoamento do projeto de lei complementar 24/2018. Emendas essas votadas em primeiro turno em 20/11/2018. Desta maneira, o projeto de lei complementar encontra-se apto a ser votado. Com relação ao mérito, o projeto de lei complementar 24 de 27 de setembro de 2018 atende às demais peças orçamentárias, principalmente a PPA, de sorte que, após a análise detida da matéria, entendemos que se encontra apto à aprovação para que seja convertido em lei. Esse é o relatório, passamos a analisar a matéria. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, assinado vereador-presidente Antônio da Silva Pedroso. Relator, Paulo Sebastião Bueno. Membro, José Estevão Franco. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Presidente, Hélio José Viana Gonçalves. Relatora, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Membro, Bruno Fernando Ferreira.
Pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público, presidente Vanderlei Bocuse Teixeira, relator Luiz Estevão da Silva, membro Edson de Souza Lima. Pela Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, presidente Antônio Marcos Frauzino, relator Edson de Souza Lima, membro José Estevão Flanco. Pela Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, presidente Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, relator Paulo Sebastião Bueno e membro José Estevão Flanco. Novos vereadores, projeto em discussão. Projeto em votação, vereador Antônio da Silva Pedroso. Aprovado, presidente. Antônio Marcos Frauzino. Bruno Fernando. Aprovado. Edson de Souza Lima. Aprovado. Hélio José Viana. Aprovado. José Estevão. Aprovado. Luiz Estevão. Aprovado. Paulo Sebastião. Aprovado. Rosângela Pavani. Aprovado. Vanderlei Bocuse. Aprovado. Projeto 24/2018, que é da LOA, aprovado por unanimidade. Senhor primeiro secretário, proceda a leitura do expediente das comissões referente ao PL 11/2018, de autoria da vereadora Karina Celeste Moura, dispondo sobre instituir no município de Bom Jesus dos Perdões o cartão de identificação para pessoa com transtorno de espectro autista. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Parecer conjunto 29/2018, nós, abaixo-assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer do projeto de lei 11/2018, de autoria da vereadora presidente Karina Celeste Moura, que dispõe sobre o cartão de identificação para pessoa com transtorno de espectro autista e de outras providências. O projeto de lei em exame não possui de ilegalidade ou inconstitucionalidade, portanto, encontra-se apto à votação pelo plenário. Com relação ao mérito, o projeto de lei busca garantir o acesso às pessoas com transtorno de espectro autista, de modo a efetivar a cidadania a essas pessoas, cumprindo o ideal democrático. Com o banco de dados, é possível que o município de Bom Jesus dos Perdões saiba a quantidade de indivíduos autistas no município e ainda com esses dados planejar políticas públicas para o atendimento e essas pessoas nas diversas áreas da administração, e não apenas na área da saúde pública. E nesse sentido, o projeto de lei está revestido de interesse público. Esse é o relatório, passamos a analisar a matéria. Assim, depois de reunidos os senhores vereadores, examinados e discutido, nós, membros abaixo assinados, opinamos pela aprovação do projeto de lei. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador presidente Antônio da Silva Pedroso, relator Paulo Sebastião Bueno, membro José Estevão Flanco. Pela Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, presidente Antônio Marcos Frauzino, relator Edson de Souza Lima, membro José Estevão Flanco. Terminado, presidente. Aos vereadores, projeto em discussão. Bom, eu vou falar um pouquinho. Hoje a gente comemora o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E que bom que esse projeto, eu quero agradecer aos vereadores por ter ajudado a aprovar esse projeto para que ele possa ser colocado em prática. Porque as mães dos autistas, alguns me procuraram, inclusive a senhora Lília, que veio representando uma delas, me pediu para que ajudasse as mães nessa parte com as crianças com deficiência, para que, além desse cartão de identificação que fosse dado às crianças, que elas tivessem um atendimento aqui no nosso município também prioritário, porque nós sabemos como é difícil, além das dificuldades que as mães passam, e em certos comércios ter que enfrentar filas, essas filas que às vezes são filas longas, e elas não têm uma lei que possa cumprir, que possa ser seguida para que essas mães possam ter essa prioridade das crianças. Então, eu quero agradecer muito vocês por isso, e se o comércio também precisar de ajuda para essa identificação, para esses adesivos ou essas placas que a prefeitura precisa fornecer, eu também estou disposto a ajudar, tenho certeza que vocês também estão dispostos, para que essas mães, essas crianças possam ter também esse atendimento prioritário no comércio, nas lojas, em fábricas, em qualquer lugar que possam ser atendidas aqui na nossa cidade. Então, agradeço aos vereadores pela aprovação dessa lei que foi lida hoje e votada hoje. Obrigado, nobres, por isso. Projeto em votação. Vereador Antônio da Silva Pedroso.
Aprovado. Antônio Marcos Falzino. Aprovado. Bruno Fernando. Aprovado. Edson de Souza Lima. Aprovado. Ed José Viana. Aprovado. José Estevão. Aprovado. Luiz Estevão. Aprovado. Paulo Sebastião. Aprovado. Rosângela Pavani. Aprovado. Vanderlei Bocusa. Aprovado. Projeto de Lei 11/2018 aprovado por unanimidade. Senhor Primeiro Secretário, que proceda a leitura do expediente das comissões referente ao PL 1/2018, de autoria do chefe do Executivo, dispondo sobre a alteração da Lei 2172, de 28 de dezembro de 2012, e da outras providências, referente ao lixo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer ao projeto de lei 11/2018, de autoria da vereadora Caína Celeste Moura, que dispõe sobre Só corrigindo, presidente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Parecer conjunto número 27/2018. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer ao projeto de lei 01/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre altera a Lei 2172, de 28 de dezembro de 2012 e de outras providências. O projeto de lei 01/2018, de autoria do Poder Executivo, para que seja lançada de ofício pela administração tributária a classificação das unidades geradoras de resíduos lixo. O Poder Legislativo entende que o sistema de coleta de resíduos, ou melhor, a coleta de lixo, precisa passar por diversas transformações de forma a melhor atender o cidadão e gerenciar toda a política de resíduos sólidos do município. A proposta isolada não contempla as reais necessidades públicas e pode trazer desequilíbrio para os municípios no estado em que se encontra. Entende que as comissões que a matéria deve ser rejeitada até futura proposta mais abrangente. O parecer das comissões em reunião realizada em 5 de novembro do ano de 2018 foi pela rejeição da propositura e respectivo arquivamento. Esse é o relatório, passamos a analisar a matéria. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Antônio da Silva Pedroso. Relator, Paulo Sebastião Bueno e membro José Estevão Franco. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, presidente Ed José Viana Gonçalves, relatora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro e membro Bruno Fernando Ferreira. Terminado, presidente. Novos vereadores, o projeto de lei número 1/2018 foi rejeitado pelas comissões segundo turno. Senhor Primeiro Secretário, proceda a leitura do expediente das comissões referente ao PL 6/2018, de autoria do chefe do Executivo, dispondo sobre a autorização do município de Bom Jesus dos Perdões a celebrar convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Parecer conjunto número 26/2018. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer ao projeto de lei 06/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autoriza o município de Bom Jesus Perdões a celebrar com a Fundação para Desenvolvimento da Educação, FDE, objetivando a gestão de atas de registro de preços. O projeto de lei 06/2018, de autoria do Poder Executivo, refere-se à autorização de carona na ata de registro de preços no Fundo de Desenvolvimento da Educação, FDE, no Estado de São Paulo. A municipalidade possui um setor próprio de licitações e o município de Bom Jesus Perdões, assim como o outro, possui diferentes do Estado. Entende que as comissões que a matéria de licitações seja tratada interna para maior controle e eficiência da gestão pública.
O parecer das comissões em reunião realizada em 5 de novembro do ano de 2018 foi pela rejeição da propositura e respectivo arquivamento. Esse é o relatório, passamos a analisar a matéria. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Antônio da Silva Pedroso, presidente, Paulo Sebastião Bueno, relator, e José Estevão Franco, membro. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, presidente Hélio José Vera Gonçalves, relatora Rosângela de Souza Pavão Escudeiro e membro Bruno Fernando Ferreira. Terminado, presidente. Aos vereadores, o projeto de lei número 6, 2018, foi rejeitado pelas comissões. Senhor primeiro secretário, proceda a leitura do expediente das comissões referente ao PL 8 de 2018, de autoria do vereador Bruno Fernando Ferreira, dispondo sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico nos locais especifica e da outra providência. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer conjunto 28/2018. Nós, abaixo-assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer ao projeto de lei 08/2018, de autoria do vereador Bruno Fernando Ferreira, que dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico nos locais que se especifica. O projeto de lei número 08/2018, de autoria do Poder Legislativo, visa proibir a distribuição e fornecimento de canudos de material plástico nos estabelecimentos comerciais de Bom Jesus Perdões. Em análise inicial da matéria, verifica-se que a venda nos pontos de distribuição não está proibida, sendo a comercialização então regular. Para a efetivação da medida adotada, entende-se que, por questão da constitucionalidade, a propositura deve partir da esfera federal, sob pena de que a Câmara legislar nas questões de sua competência. A proposta isolada não contempla as reais necessidades públicas e pode trazer desequilíbrio para os munícipes no estado em que se encontra. O parecer das comissões em reunião realizada em 5 de novembro de 2018 foi pela rejeição da propositura em respectivo arquivamento. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador-presidente Antônio da Silva Pedroso, relator Paulo Sebastião Bueno e membro José Estevão Franco. Projeto de lei número 8, 2018, rejeitado pelas comissões. Vereador Paulo, você só fizeram uma pergunta hoje sobre o plano diretor. Você podia só dar uma explicação que o pessoal está querendo saber, porque não entrou em votação, por que não deu parecer, só para, como está com você, dar uma ilustração sobre isso, está com a sua comissão, só para dar uma explicação, uma explanação para o pessoal. Pois não. Então a gente esteve pensando essa semana, provavelmente nós faremos no próximo sábado, não sei se daria para todos os nobres colegas participarem, mas se pensa no próximo sábado, agora às 9 horas, fazer uma reunião aqui para fazer os últimos ajustes no projeto de plano diretor, para a gente ter condições de fazer as alterações na redação do corpo da lei e para entrar em votação ainda nesse ano, porque todos somos sabedores que o prazo de 5 anos dado pela Justiça se expira agora dia 23 de fevereiro de 2019. Portanto, é uma matéria que foi já bem debatida nessa Casa de Leis durante esse ano, através de diversas audiências públicas. Todas as propostas de alterações foram realizadas através de audiências públicas, de acordo com a população. Então, eu acredito que o projeto de plano diretor está praticamente assim, discutido e já em condições de ser votado, talvez já na próxima sessão de Câmara, que será no dia 11. Eu acho que era mais ou menos isso, senhor presidente. Se alguém tiver alguma dúvida aí com relação ao conteúdo do projeto de lei, também estarei aqui para dar qualquer informação.
Obrigado, vereador, pela explanação. Pela ordem, presidente. A tribuna já está à disposição. Reintegrar o que o nosso colega falou, talvez no sábado não dá para todo mundo, vereador, mas quem será, né, na sexta-feira? Eu acho que os pares aqui se concordar, eu acho que seria uma boa colocação para sexta ou quinta-feira, talvez sábado todo mundo tem alguns compromissos, né? Talvez não daria para estar aqui em sábado, mas quem sabe aí os colegas aí concordam aí. Obrigado. Só pela ordem também, Paulo, foi combinado na última, acho que na segunda reunião, que esse plano diretor ia ficar para o próximo ano? Mas, devido ao tempo, vereador, nós já recebemos um ofício do Ministério Público, inclusive já está lá na comissão, com relação ao prazo, sabe? A gente tem assim, uma certa preocupação de não ter tempo hábil para o ano que vem para que isso seja feito. Até porque encerra dia 31 de dezembro, encerra a validade das comissões permanentes na casa. Então, para se voltar o ano que vem, teria que ser compostas novas comissões permanentes na casa. Então, eu acho que traria um certo prejuízo, uma certa demora. Então, daí eu acho que a necessidade desse projeto ser votado ainda esse ano. Nem que seja, a gente tem que realizar aqui mais uma sessão extraordinária até antes do dia 20 de dezembro, mas infelizmente o nosso prazo está muito apertado. Entendi, que até o vereador Dinho tinha comentado que tinha umas coisas para colocar no projeto, né, Dinho? Pela ordem, senhor presidente. Permissão para falar, Danilo? Claro, vereador. No próximo sábado será audiência pública ou uma reunião? Seria mais uma reunião. A ideia até era convidar alunos da Escola Francisco Damante para que possam também participar, ajudar também ou melhor, a ter uma real noção, né, do que significa um projeto de plano diretor para a cidade. Então, ficou aqui uma sugestão da gente fazer uma reunião no sábado para convidar alunos, convidar também aquelas pessoas que participaram das audiências públicas, né, que são engenheiros, profissionais liberais, enfim, todo o segmento da nossa sociedade aqui perdoense, que venham para a gente poder fazer os últimos ajustes no projeto, para depois a gente ter condição de, na próxima semana, de votar já em primeiro turno. Porque nós fomos consultados, e todo mundo está perguntando em relação ao plano diretor, que o plano diretor é a parte fundamental, vital para o município, né? Como o senhor Brito já explicou várias vezes aqui. E há algumas reclamações que não está sendo objetivo a apresentação do plano diretor. Eu acho que, assim, caberia a gente convocar essas pessoas e explicar para elas com detalhes, né? Porque até agora o plano diretor está sendo tratado de uma forma técnica. Então a gente deveria explicar também de uma forma mais objetiva para as pessoas que estiverem presentes. E tem muito contestamento sobre a questão de moradias, se no plano diretor tem áreas destinadas para moradias, pessoas de baixas rendas, e se também nós estamos aí tratando da proteção das áreas permanentes, né, das áreas permanentes ambientais, essa questão da sustentabilidade, se a gente está tomando providência em relação a isso, haja visto que está tendo muitos condomínios da cidade, se nós estamos atentando para isso. Era isso que a gente gostaria de explicar no plano diretor, para que as pessoas soubessem que nós estamos fazendo um plano diretor de acordo com a lei. O senhor já explicou para mim que houve aí um estudo de um instituto que veio e fez todo esse levantamento. Nós sabemos que o plano diretor tem que ter aí, tem que explicar os moradores que existem por bairro, quantos moradores tem em cada bairro, quantas pessoas desempregadas tem na cidade, qual as providências que a prefeitura teria que tomar durante 10 anos para a gente poder sanar, diminuir a quantidade de pessoas desempregadas. Então essa é a minha preocupação do plano diretor, que tem que constar no plano diretor para explicar para o pessoal que nós estamos tomando providência em relação a isso. Então, como o senhor e os demais pares dessa casa são sabedores que foi feito pela gestão anterior
no governo do prefeito Eduardo Macei, foi feito um estudo através de um instituto Polis, elaborou um estudo muito bem feito aqui em toda a cidade. E esse estudo, depois que esse estudo foi concluído, e também nesse período de estudo aqui, foi feito diversas audiências públicas, até para transformar esse estudo num anteprojeto. Foi transformado num anteprojeto que nós tivemos que começar praticamente do zero. Nós não tínhamos nada, nós só tínhamos uma lei de zoneamento de 1995. Então esse estudo foi muito bem elaborado por esse instituto e realmente todas essas questões que o senhor acabou de colocar está contemplada no plano diretor. Depois que esse anteprojeto foi transformado em projeto de lei, que foi o atual executivo enviou aqui para a Câmara Municipal, o que foi debatido nas audiências públicas? Foi toda a área ambiental, toda a área de preservação dos parques aqui, eles foram todas preservadas. Em nenhum momento se discutiu aqui a alteração desses itens. É isso que nós precisamos fazer. Então isso pode ficar tranquilo que isso não foi modificado, está lá no projeto original ainda. O que foi definido, o que sofreu algumas alterações, que nesse projeto de lei original não trazia a regulamentação de algumas áreas do município. Então não estava definido no projeto de lei áreas que sequer a gente sabia se poderia lá ser uma área industrial ou uma área comercial, residencial, assim por diante. Então, as alterações que foram feitas foi nesse sentido, definir áreas que não estava contemplada no projeto de lei original. Foi essas questões que foram alteradas. Até porque nós temos áreas aqui de percepção, como a gente diz, né? Então são áreas que não se mexem, porque já está inserida no município, então não se mexe. Então o que foram alteradas essas áreas foram definidas, se é área residencial, se é área comercial, industrial e assim por diante. Foi dada essa definição. Então, basicamente, o que foi alterado no projeto original só foi com relação a isso. É isso aí. Até porque não tinha cabimento a gente mexer naquelas questões mais prioritárias do município, né, que são Bom Jesus dos Perdões. Nós temos praticamente 55% da sua área totalmente áreas de reservas, de parques, né? E, então, isso não foi mexido. Áreas de alagamento, por exemplo, tivemos o critério de poder fazer a avaliação corretamente, né? Desde que não houvesse nenhum transtorno nisso aí. Então, eu acredito, e já falei aqui diversas vezes, que um projeto de lei enviado do Executivo, eu me rendo até a falar sobre isso, foi um trabalho muito bem feito pelo ex-prefeito, certo? Em pegar essa assessoria desse instituto, né, que é um instituto qualificado, fez diversos projetos de plano diretores em diversas cidades brasileiras. Então, um estudo muito bem feito, muito bem elaborado, e trouxe para essa Casa de Leis um projeto já praticamente bem definido com a real situação do nosso município. Então, essas alterações que foram feitas foram só nesse sentido. O restante permanece no projeto original. Até porque seria um pecado a gente aprovar um plano diretor e não ter nenhuma área reservada para o programa do governo Minha Casa Minha Vida, por exemplo, se a gente quiser ter uma área destinada para isso aí. Essa é a sua preocupação.
Mas se alguém mais tiver alguma dúvida, ainda há tempo. Ainda tem que mudar o texto, para vir consultar o texto da lei e as modificações. Então, nesse próximo sábado, às 9 horas. A gente pretende no próximo sábado, né, em fazer uma reunião, né, para todos que tomarem conhecimento das modificações que foram feitas. E pode haver modificações no texto? Não, ainda é possível. Sim. Ainda é possível, até porque agora está a cargo dos vereadores, né? Os vereadores que têm a possibilidade agora de, se quiser fazer alguma alteração, acrescentar alguma coisa, sem problema nenhum. Boa noite a todos. Então, tem que ter uma esplanada, né? Uma boa esplanada, principalmente na parte de moradia, né? Dá uma explicada. Saneamento básico, infraestrutura, né? Você deu uma olhada, né? Para explicar, claro. Saber se o plano diretor contempla um plano de mobilidade para uma cidade de 25 mil habitantes, se é uma pesquisa de origem e destino em relação para onde a população vai. Existe sim. Está incluso no plano. Está incluso. Senhora Presidente, só para complementar a fala, parabéns pelo vosso projeto. É um projeto importante e a gente percebe que na cidade a gente tem pouca política pública para as pessoas com necessidades físicas, né? Então a gente, é uma alerta que a senhora está dando, é uma parte, uma bela contribuição, e nós também temos que olhar para essa classe e ver que hoje me surge uma dúvida, e o pessoal, se o cadeirante quiser ir a Bom Jesus, a Atibaia, por exemplo, quer tomar um ônibus, eu não sei se o ônibus está preparado para receber um cadeirante, né? Como em São Paulo a gente percebe isso ali. Até foi uma sinalização, aproveitando esse seu projeto, parabenizar, e eu espero que venha mais políticas públicas para esse público. Parabéns. Obrigado, vereador. Vocês contribuíram para isso. A tribuna está à disposição. Vereador Paulo, vai fazer uso da palavra? Não, presidente, só vou deixar aqui, está à disposição aqui, Tá. certo? Todo o estudo elaborado Plano diretor. À disposição de quem quiser, quem se interessar, no Flávio. Vou deixar à disposição na Câmara, durante a semana aí, Tá bom. quiser fazer consulta, qualquer ministro, fica à vontade. Obrigado, vereador. É que, por enquanto, ainda não foi, como está em tramitação, está só em físico ainda, mas depois será. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão.